Bom, gente, esse aqui é um exercício do Enem 2016. Nesse exercício, um exercício de eletroquímica, ele dá dois textos. O primeiro diz o seguinte: biocélulas combustíveis são uma alternativa tecnológica para a substituição das baterias convencionais. Em uma biocélula microbiológica, bactérias catalisam reações de oxidação de substratos orgânicos, liberam elétrons produzidos na respiração celular para um eletrodo, onde fluem por um circuito elétrico até o cátodo do sistema, produzindo corrente elétrica. Uma reação típica, então veja, ó, é a reação, veja aqui eu tenho a reação que está produzindo corrente elétrica. Vocês viram lá pelas dicas que a gente deu, que quando eu tenho a reação gerando uma corrente elétrica, isso significa que é característico de pilha, certo? Uma reação que a gente considera como uma reação espontânea. Então veja como é importante a gente conhecer esses conceitos. Uma reação típica que ocorre em biocélulas microbiológicas utiliza o acetato como substrato. Então veja aqui no texto 2 ele fala: em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais padrão apresentam valores característicos. Lembrando que isso daqui significa 25 graus Celsius ou 298,15 Kelvin, né? 1 bar. Né? E quando eu tenho reações que envolvem soluções, todas as soluções estão em 1 mol por litro. Bom, para as biocélulas de acetato, considere as seguintes semi-reações de redução e seus respectivos potenciais. Então veja que ele está dando as duas reações de redução. Ele fala, nessas condições, qual é o número mínimo de biocélulas de acetato ligadas em série necessárias para se obter uma diferença de potencial de 4,4 volts. Então veja que se você sabe que é uma pilha, fica fácil, né? Porque você sabe que você tem um processo espontâneo, certo? Onde a diferença de potencial aqui vai ter que dar um valor positivo, porque para que um processo seja espontâneo, o meu ΔE tem que ser positivo, então a diferença de potencial que é representado pelo ΔE, e aqui nesse caso o padrão também, vai ter que ser positivo. Bom, nessas condições, então, vamos lá. Para isso, eu vou ter que calcular a diferença de potencial padrão. E para calcular isso, eu tenho que diferença, né, de potencial significa que é o potencial padrão de redução, certo? De quem reduz menos o potencial padrão de redução de quem oxida. Veja que aqui eu tenho as duas reações de redução. Então, a gente precisa avaliar quem realmente está reduzindo. Olha, para isso a gente analisa o potencial padrão. Veja que esse aqui é o potencial padrão de redução de maior valor. Toda vez que eu tenho um potencial padrão de maior valor, quanto maior for o valor, mais é a probabilidade dele reduzir, certo? Então, nesse caso, como esse aqui, ó, dessa segunda reação é o potencial de maior valor, é ele que vai reduzir. Veja que aqui eu vou usar os dois padrões de redução, certo? Mas quem realmente reduz é essa segunda reação. Por quê? Porque possui o maior potencial padrão de redução. Então, eu vou ter ΔE padrão vai ser igual a 0,8, então é de quem reduz, menos o padrão de quem oxida. Quem oxida aqui vai ser essa primeira reação. Por quê? Porque se tem menor potencial de redução, ela vai oxidar, ela não vai reduzir. Então, menos 0,3. Quando eu somo isso daqui, eu vou ter um valor de 1,1 volt. Mas veja que a pergunta não é essa, a pergunta é: nessas condições, qual é o número mínimo de biocélulas de acetato? Então, eu preciso de quantas biocélulas ligadas em série necessária para se obter 4,4 de potencial padrão. Bom, se eu quero saber o número de biocélulas que precisam ficar em série, o que eu tenho que fazer? Quando eu acho essa diferença de potencial, eu estou achando a diferença de potencial de uma biocélula. Se eu tiver o valor total de tensão que tem que ser gerado, que é de 4,4 volts, se eu dividir isso daqui pelo valor de uma biocélula, eu consigo achar
Então, aqui é o valor referente a uma biocélula. Se eu fizer essa relação, eu consigo achar o número de biocélulas que eu vou precisar. Nesse caso, 4,4 dividido por 1,1 vai dar aqui, ó, um valor de 4, ou seja, eu vou precisar de 4 biocélulas em série. Bom, galera, eu espero que vocês tenham curtido aí o nosso vídeo. Até a próxima aula!